Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Vinícius Júnior fora da pré-convocação da seleção brasileira. O que isso indica? O que eu penso disso? Vamos falar sobre isso nesse vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, gravando esse vídeo aqui no início da tarde de terça-feira, depois da informação de que Vinícius Júnior está fora da pré-lista da convocação da seleção brasileira para enfrentar Chile e Bolívia, últimos compromissos do Brasil nas eliminatórias da Copa de 2026. Vamos falar sobre isso. Antes, você já deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso aqui embaixo é importante aqui para o canal. E também no primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário, fazer o download, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Informação que a Tati Mantovani, correspondente da TNT Esportes em Madrid, trouxe na manhã desta terça-feira, de que vazaram os nomes que o Carlo Ancelotti e a comissão técnica da seleção brasileira informaram ao Real Madrid de estarem presentes na pré-lista da seleção brasileira. Para quem não sabe, a FIFA exige nas convocações, nas datas FIFA, que as federações ou confederações enviem com 15 dias, 10 dias, uma semana antes da convocação final, uma lista com mais ou menos 50 e poucos nomes de uma pré-convocação de cada das seleções, para a FIFA ir tomando conta ali da burocracia, tudo isso. E que todas as seleções têm que fazer isso, e na CBF, na seleção brasileira, o normal sempre foi não divulgar essa pré-lista. Tirando situações de Copa do Mundo, de Copa América, nunca se convocou. Na última convocação do Dorival Júnior, essa pré-lista foi divulgada. Na primeira convocação do Ancelotti, essa pré-lista não foi divulgada. E aí acaba que os nomes vão vazando. Por quê? Porque os clubes vão sendo informados de jogadores que estão na pré-lista. E aí a Tati, com suas ótimas fontes no Real Madrid, descobriu os jogadores da seleção brasileira que estão na pré-lista do Carlo Ancelotti para a convocação de segunda-feira que vem, dia 25. E são apenas 2 jogadores do Real. Um é o Rodrigo, o outro é o Militão. O Rodrigo, que não vive um bom momento, ou pelo menos não terminou a última temporada e o Mundial num bom momento, está na lista, não tinha sido convocado da primeira vez porque estava machucado, tinha algumas questões ali mentais também envolvidas. O Ancelotti e ele conversaram, ele ficou fora da última lista, da primeira lista do Ancelotti, e o Militão, que está se recuperando de mais uma ligação, mais uma lesão de ligamento cruzado, mas volta, e o Ancelotti gosta muito do Militão. E aí, logicamente, ao ver Rodrigo e Militão dentro, se não tem um terceiro nome, quer dizer que o Vinícius Júnior está fora da pré-lista. E como é que eu vejo essa ausência do Vinícius Júnior? Muita gente, num primeiro momento, achando que o Ancelotti cansou do Vinícius Júnior, ou o Ancelotti não vai apostar no Vinícius Júnior, ou o Ancelotti acha que o Vinícius Júnior na seleção brasileira não rende. Não é isso. Não é isso. O Ancelotti, inclusive, gosta muito do Vinícius Júnior. O Ancelotti é uma peça central na subida de nível, né? No Vinícius Júnior sair daquele jogador ali de promessa para uma realidade, a ponto de ter brigado por bola de ouro e a ponto de ter sido eleito o FIFA The Best. Aliás, é o atual vencedor do FIFA The Best. Então, não é esse aspecto. Acho que está mais para a situação do Vinícius Júnior estar suspenso no primeiro desses 2 jogos dos últimos compromissos das eliminatórias. O Ancelotti vai convocar dia 25 para jogos contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, na altitude de El Alto, que fica a 4.100 metros de altitude. E esses jogos vão ser no início de setembro. Então, o Vinícius Júnior está suspenso do jogo contra o Chile. No jogo contra o Paraguai, ele tomou o 2º cartão amarelo e aí é obrigado a cumprir suspensão, está fora desse jogo. Ou seja, se ele fosse convocado, ele viria para treinar
até o primeiro jogo e, eventualmente, jogar no segundo jogo. E aí eu acho que o Ancelotti pensou em dar um descanso para o Vinícius Júnior, considerando que ele não jogaria contra o Chile. Eu vejo como positiva essa decisão do Ancelotti, por alguns aspectos. O primeiro aspecto, o Vinícius Júnior não terminou bem a temporada no Real Madrid. Em especial na parte 2025 da temporada, incluído aí o Mundial de Clubes da FIFA, o Vinícius Júnior não fez uma boa participação. Não teve atuações consistentes, por melhores que sejam os números. Os números de gols e assistências nem são ruins, mas as atuações, o impacto de decisão, o impacto de desequilibrar o jogo, a gente viu ele ir diminuindo na parte 2025 da temporada 24-25. No Mundial de Clubes da FIFA, o Vinícius Júnior não foi bem. Então, o Ancelotti dá um refresco de seleção para o Vinícius se concentrar nesse começo de temporada no Real Madrid, nesse começo de trabalho do Xabi Alonso. Eu vejo isso como positivo. Vejo também que o Vinícius Júnior é muito cobrado na seleção brasileira, e justamente cobrado, porque acho que é plenamente percebível que o Vinícius Júnior, com a camisa da seleção, não foi com consistência, com regularidade, o mesmo brilhante jogador que ele foi no Real Madrid, especialmente nas últimas 3 temporadas. Então, aí por isso você gera uma cobrança muito grande em cima do Vinícius, que é natural. E outros jogadores no passado que não conseguiam produzir na seleção o mesmo que produziam em clubes da elite na Europa, também foram cobrados. É bem verdade que as últimas 2 vitórias da seleção, 2-1 em cima da Colômbia e 1-0 em cima do Paraguai, ambas as partidas no Brasil, as 2 vieram com gols decisivos do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior fez o 2-1 em cima da Colômbia, naquela paulada de fora da área que teve desvio e matou o goleiro, e fez o gol como um centroavante, depois da bela jogada do Matheus Cunha pela direita. Vinícius Júnior empurrou a bola para fazer o gol lá, como se fosse um camisa 9 na vitória sobre o Paraguai. Mas, no geral, acho que é perceptível que o Vinícius Júnior ainda deve, na seleção brasileira, boas atuações com consistência. Então, acho que juntando esses 2 fatos, não poder utilizar o Vinícius no primeiro jogo, a necessidade do Vinícius, esses 3 fatos, na verdade, não poder usar o Vinícius no primeiro jogo contra o Chile, saber que o Vinícius precisa se concentrar nesse começo de trabalho do Xabi Alonso no Real Madrid para recuperar o bom nível. E o bom nível no Real Madrid vai refletir, vai se traduzir em coisas positivas na seleção. Acho que isso é automático. E o fato também do Vinícius Júnior ser muito cobrado e talvez dar um refresco nessa cobrança com a camisa da seleção, eu acho que o Ancelotti acertou em dar esse refresco aí pro Vinícius Júnior. E aí tem um ponto que é o jogo contra a Bolívia, que vai valer muito, provavelmente vai valer muito para a Bolívia. A Bolívia vai possivelmente estar jogando a sua chance de repescagem no último jogo dela na eliminatória, recebendo o Brasil lá nos 4.100 metros de altitude de El Alto. Esse jogo na altitude é um jogo de difícil avaliação. Como é que você faz a análise do Brasil jogando a 4.100 metros de altitude? Eu acho difícil. Então, eu imagino que o Ancelotti, nesse jogo contra a Bolívia lá na altitude, ele vai deixar de fora alguns jogadores que estejam muito desgastados, alguns jogadores que venham de problemas físicos, alguns jogadores que talvez precisem demais de um certo contexto para poderem produzir. Então eu imagino que também isso tenha impactado. Se o segundo jogo não fosse em 4.100 metros de altitude, eu imagino que até o Ancelotti chamaria o Vinícius Júnior. Eu acho que juntando todas as coisas, eu acho que faz sentido o Vinícius Júnior ficar fora dessa lista. Me paira a dúvida de quem o Ancelotti vai chamar, tá? Eu fico na dúvida de quem ele vai chamar para esse jogo na altitude. Porque quem é que vai para lá? Quem é que vai se submeter a esse esforço gigantesco num time que provavelmente não vai ter entrosamento, né? Deve ser um time alternativo, deve ser um time privilegiando a parte física. Na questão da parte física, talvez fizesse sentido levar o Vinícius Júnior, né? Porque é um privilegiado fisicamente,
mas fica a dúvida, quem o Ancelotti vai levar lá para o alto? Então, mas aí é um problema para o Ancelotti depois, não sei nem se ele vai chamar mais gente. Seria uma situação que, inclusive, acho que já aconteceu. Você convoca os jogadores para o primeiro jogo, convoca um número maior de jogadores, depois do primeiro jogo dispensa ou libera aqueles que não vão subir o morro, você libera eles e aí bota lá um time alternativo, um time de jogadores melhores fisicamente. A gente já viu isso acontecer, porque de fato, se já é difícil jogar em La Paz a 3.600, jogar em El Alto a 4.100 vai ser muito complicado. Então é essa visão. Para quem está dizendo, para quem entende que o Ancelotti não convocou o Vinícius Júnior porque se cansou do Vinícius Júnior ou porque desistiu do Vinícius Júnior, não tem nada disso. Não tem nada disso. O Ancelotti gosta demais do Vinícius Júnior e o Ancelotti, mais do que ninguém, nenhum outro treinador do mundo sabe tão bem, tão de perto, o quanto o Vinícius Júnior pode desequilibrar jogo decisivo. O Ancelotti sabe disso, porque viveu isso em 2 conquistas de Champions com o Real Madrid. Então, é lógico que o Ancelotti não desistiu do Vinícius Júnior, é lógico que o Ancelotti confia e acredita no Vinícius Júnior. Essa questão de estar fora é uma questão, no meu entendimento, pontual, pelo fato do Vinícius Júnior estar suspenso contra o Chile e pelo fato do jogo seguinte ser a 4.100 metros de altitude. O que você acha? O que você pensa? Concorda comigo? Não concorda? Acha que o Ancelotti desistiu do Vinícius? Você não chamaria mais o Vinícius Júnior? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link que está lá e baixa totalmente de graça e usa totalmente de graça o Flash Score. Você não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!